Fala, meu amigo Dev, beleza? Bom, bem-vindo então a mais uma aula e nessa aula eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu tenho recebido muita pergunta, muita dúvida em todas as consultorias e aulas que eu dou para os meus alunos com relação a alguns frameworks que estão na moda, algumas linguagens que estão na moda e por que eles deveriam usar ou não algumas dessas tecnologias. Por isso, eu estou criando essa aula aqui hoje para que eu possa dar orientação a vários alunos que também criam os negócios deles, que também estão empreendendo, para que eles possam ser mais assertivos na escolha do framework ou da linguagem e não vá pela moda, porque hoje em dia tem muitas coisas que as pessoas estão falando para você utilizar simplesmente porque é uma novidade e nem sempre é aquilo que você precisa. Então, se você acompanha meu conteúdo, gosta do que eu passo para você, não esqueça de dar um like nesse vídeo, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, porque isso vai me ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. É assim que o YouTube identifica que esse vídeo ele é um vídeo relevante, então você fazendo assim, você me ajuda e eu te ajudo também, tudo bem? Então vamos lá, bora começar a aula. Pessoal, há mais ou menos uns 6 meses, a um ano atrás, um framework ele estava muito em alta. O framework que eu estou falando é o Angular. Hoje, existem 2 frameworks que são concorrentes do Angular e que também estão muito em alta, que é o React e que é o Vue.js. Todos esses frameworks são frameworks de front-end. Quando eu devo utilizar esses frameworks? Todas as aplicações que eu vou fazer, eu sou obrigado a utilizar essa tecnologia? Nem sempre, ok? Mas como estão na moda, muita gente está falando dessas tecnologias e muita gente está pregando que essas tecnologias precisam ser usadas para qualquer tipo de projeto. E não é bem assim, ok? E eu vou explicar para vocês o porquê. Também, além disso, uma outra linguagem foi muito falada há um ano e pouco atrás, né? E ainda hoje está sendo falada, mas que também é uma outra ferramenta, que é o Python. Ou seja, é uma linguagem muito boa, mas que também não deixa de ser uma ferramenta, ok? Gente, isso é bem importante para que vocês possam entender todo o contexto que eu quero explicar para vocês. Python, Vue, React, Angular, Ruby, C Sharp, Java, PHP, C, C++, todas essas linguagens e frameworks, Rails, Django e diversos outros frameworks são ferramentas, gente. Ferramentas. O problema de todo programador que está começando é não saber identificar o que é ferramenta e quando utilizar essas ferramentas. E aí dá uma confusão mental gigantesca naquela pessoa que está tentando construir aquela solução. Meus amigos, todas essas ferramentas você pode criar uma solução. Mas vai depender da sua infraestrutura, vai depender da maneira que você quer construir esse software e dependendo do caso, você não precisa usar algumas dessas tecnologias aqui. Ok? Vamos lá. Eu já trabalhei dentro de empresa durante muitos anos, tá? Mais de 10 anos para vocês terem uma noção, dentro de empresa. Depois hoje em dia eu trabalho na minha própria empresa, ajudando os outros pequenos empresários e outras startups a poder evoluir. Ou seja, pessoas que estão tirando a ideia do papel e construindo um sistema factível através dessas ideias. Gente, esses projetos muitas vezes são de alguns empreendedores ou empresários que não têm tanto recurso assim para poder construir um sistema onde você vai usar a melhor arquitetura possível. Então depende muito do contexto, ok? Eu vou colocar aqui 2 cenários para vocês. Primeiro cenário é o cenário do dev, ok? Que está empregado, ou seja, trabalha numa empresa. Esse cenário é o cenário onde a empresa tem alguns recursos para poder construir aquela solução. Vamos lá, vou dar um exemplo. Tem ali um projeto que ela pode investir R$300 mil, ok? Ou seja, ela tem
uma boa gordura, uma boa margem para construir uma solução. E ela pode, por exemplo, contratar 5 desenvolvedores para ficar 8 horas dia pensando numa solução. E essa solução, às vezes, ele pode levar ali até 16 horas para fazer um simples cadastro. Por quê? Ele pode levar esse tempo? Porque a empresa está comprando o tempo daquela pessoa e ela pode levar um bom tempo para construir aquela solução. Não vai doer naquele orçamento no momento, porque o empresário que está por trás daquilo, ele não sabe o tempo que as pessoas vão fazer aquela solução. Para ele só tem um budget de 300 mil e ele vai conversar com o gerente ou com o gestor ou com quem coordena a equipe que, olha, se você passar dos 300 mil, o bicho vai pegar. Literalmente. Né? Ou seja, então, o gerente que está aqui, às vezes ele não pode ter essa visão de conseguir construir uma solução, um MVP, uma POC, rapidamente. E às vezes esse dinheiro, ele é disperso entre a equipe, ele é disseminado e ele é gasto devido a algumas soluções que alguns desenvolvedores que estão trabalhando como empregado dentro de uma empresa que não passaram por arriscar com o seu próprio dinheiro construir uma solução, vão utilizar. E aí alguns desses devs utilizam algumas tecnologias como prova de conceito para construir aquela solução. E muitas vezes essas tecnologias que eles utilizam, eles vão pegar alguma coisa para construir algo que às vezes nem eles ainda entendem por completo, mas eles estão estudando para ver se aquela solução é muito boa, e eles pegam aquela solução, exatamente aquela solução que eles estão estudando, e aplicam nesta prova de conceito. Ou seja, tem gordura, tem dinheiro para gastar, para você levar ali 2 dias para fazer às vezes um simples cadastro. E aí, nesse cenário, você consegue pensar, parar, analisar, para ver qual que é o melhor framework que você vai utilizar, qual que é a melhor solução que você vai utilizar. Então, nesse cenário, o desenvolvedor ele pode, vou fazer aqui uma prova de conceito em React. Eu gosto de React, então eu vou usar. Não, eu gosto de Angular, então eu vou usar. Não, eu gosto de Vue, eu vou usar. Então, aí entraria uma pessoa usando o React, né? Outro usando o Vue, outro usando o Angular. E aí você consegue fazer ali uma concorrência entre o time para ver qual que é o framework melhor, né? Num núcleo da empresa onde você consegue utilizar esses frameworks para você construir aquela solução que você precisa. Aí vocês vão achar, através do seu time, uma solução em comum e que o time vai conseguir usar. Então vamos supor que aqui, nessa escolha, sei lá, a pessoa escolheu o Vue. Né? Então, aí a solução vai ser criada através disso. A empresa tem esse dinheiro para gastar. Isso é muito importante frisar. Apesar de o empresário que investiu o dinheiro não ter noção de que isso está acontecendo, né, dentro da empresa, porque ele está numa instância maior, ele está pensando em outras coisas na empresa, ele só está investindo dinheiro, mas isso aqui acontece, gente, acontece demais. Daí sai uma solução que você vai construir. Essa solução de front-end vem casada com uma solução de back-end, seja ele Python, seja Ruby, C#, Java, qual for. A mesma coisa acontece na solução de back-end. Você vai escolher qual é a solução e aí você vai entrar lá para ver se você vai ter uma política de testes. Se você, na sua política de teste, vai usar teste de modelo, teste de controller, teste de comportamento, utilizar ali Cucumber, qual for, para você conseguir provar a sua tese. Então entra ali os desenvolvedores mais sêniores, né? Ou seja, esses desenvolvedores, eles vão começar a construir toda a parte de estrutura, juntamente com o banco de dados também, que é outra análise. Se vai usar banco de dados relacional, se vai usar banco de dados orientado a documento, tudo isso entra numa pauta em reunião com um monte de pessoas para que essas possam definir qual que vai ser a arquitetura daquele projeto que ela vai construir. Normalmente essas reuniões podem durar dias, gente, dias.
para você definir qual que vai ser a sua arquitetura e a partir daí você começar então a moldar toda a equipe para trabalhar nessa arquitetura. Meus amigos, muitas vezes essa arquitetura desse cenário 1 é definida por ego de algumas pessoas. Às vezes o ego do arquiteto, às vezes o ego das pessoas que estão no time, às vezes aquela solução, aquela tecnologia é escolhida simplesmente porque o desenvolvedor achou interessante e ele começou a estudar e ele colocou aquela tecnologia naquele local. Não estou falando que é ruim você pegar uma tecnologia nova e utilizar na empresa, desde que você consiga olhar para o budget. Se o dinheiro que você está colocando suporta essa margem de inovação, legal, vai funcionar. Isso é muito bom para pessoas que estão dentro de uma empresa, empregados construindo uma solução e tem gordura para queimar para pensar numa solução assim. Aí sim, você consegue pensar nessa melhor arquitetura e construir uma solução. Agora o segundo cenário, meus amigos. Vamos lá. Já no cenário 2, você tem aqui um dev. E esse dev, às vezes, ele é o empreendedor. Ou seja, ele é a pessoa que está colocando o dinheiro dele para construir aquela solução. Ou seja, às vezes ele nem é desenvolvedor. Às vezes ele é uma pessoa que está querendo construir o sistema dele e ele não tem tanto recurso assim. Eu vou colocar um exemplo aqui. Quando eu digo que não é tanto recurso assim, eu estou dizendo que essa pessoa tem de 10 mil para construir uma POC a 30 mil reais. Ou seja, gente, a gente não está falando de 300 mil reais. A gente está falando de 10 a 30 mil reais. Ou seja, é muito menos recurso, né? 5 mil, 10 mil para você começar a fazer alguma coisa. E aí você vai fazer o seu primeiro MVP. Só que você precisa construir uma solução e essa solução provar se ela realmente vai funcionar para o mercado, começar a ter a sua primeira rentabilidade para que depois você possa começar a melhorar esse sistema, porque você agora já tem dinheiro para melhorar. Nesse segundo cenário, meus amigos, você não vai simplesmente parar e vai fazer o seguinte: opa, peraí, deixa eu ver qual é a solução melhor. Ou então, opa, deixa eu procurar na internet. Qual a melhor... Gente, não é assim que funciona. Quando você está criando um sistema básico, você primeiro precisa construir o que vai funcionar, para que naquele momento você possa colocar no ar mais rapidamente e você possa conseguir trazer recursos para que você possa ter um fôlego maior. O empreendedor que tem poucos recursos, né, que vai construir uma solução, eu acho que também a pessoa que estivesse dentro de uma empresa deveria pensar desse jeito também, para simplesmente ter algo. Às vezes, quando você está dentro de uma empresa, você constrói uma solução inteira e ela é jogada fora porque era somente uma POC. E você gasta 50, 100 mil reais para construir uma POC que vai ser jogada fora. É muito desperdício de dinheiro. Mas vamos lá. No cenário 2, você construindo esse MVP, primeiramente você precisa saber se esse sistema vai ser um sistema monolítico, ou vai ser um sistema integrado, ou vai ser vários outros sistemas, várias outras APIs. Mas aí que tá. Aí que entra a questão do React, do Vue ou do Angular. Gente, eu vou começar a fazer o meu primeiro projeto. Eu sei que eu preciso das minhas infraestruturas, eu preciso da minha parte de administrativa para que eu possa ter os meus primeiros cadastros, para que eu possa gerenciar as minhas primeiras telas. Daí eu consigo ter ali, por exemplo, os primeiros cadastros aqui do meu sistema. Então, sei lá, eu tenho um cadastro de pessoa. E aí, minha gente, neste momento, eu só queria que essas pessoas que eu cadastrei mostrassem numa tela listando todas essas pessoas que estão no banco de dados. É só isso. É só isso o meu sistema. Uma coisa simples. Se o meu sistema ele é só isso no momento, para que eu vou utilizar uma infraestrutura ou para que eu vou utilizar
uma tecnologia pensando em API, utilizando um React, utilizando um Angular, sendo que eu tenho um negócio muito simples para ser entregue. Gente, aí você tem dois tipos de soluções que eu já expliquei para vocês, que é a aplicação monolítica e você tem também as diversas aplicações quando você está fazendo um System of System, né? Ou seja, diversas aplicações, API, fazendo então ali uma aplicação System of System, né? Qual eu devo escolher? A monolítica ou a System of System? Né? Ou seja, meus amigos, nesse cenário, você só quer construir um cadastro de pessoa e mostrar essas pessoas numa lista. Para que eu vou utilizar um System of System? Nesse momento, eu preciso de um sistema monolítico. Eu preciso de algo que eu só vou cadastrar e listar. Quando você começa a complicar demais o seu projeto e você começa a pensar muito na modinha, o que vai acontecer? Você vai construir uma solução, aí essa solução, que é simples assim, você vai disponibilizar um monte de API, e aí você vai construir uma outra solução. Dentro dessa mesma solução, você tem uma aplicação monolítica. Essa é a sua aplicação. Dentro dessa própria aplicação, você vai construir uma camada de front-end nela, utilizando, sei lá, o React. Né? Aí você tem todo o seu front-end React e você tem uma API que serve a sua própria aplicação. Gente, você tem um sistema monolítico, presta atenção, você tem um sistema monolítico, nesse sistema monolítico você tem várias APIs e essas APIs servem o próprio sistema monolítico. Ou seja, você tem dentro do sistema o /admin, que está toda a parte do seu cadastro, e dentro do mesmo sistema você disponibiliza todas as APIs para o próprio sistema ler. Olha, você pode utilizar esse tipo de tecnologia para suas provas de conceito, mas, cara, vale a pena você fazer uma infraestrutura de um sistema que é System of System para um sistema monolítico? Tome cuidado com isso. Muitas vezes você quer fazer algo simples e que, vamos supor que você estivesse construindo algo com Rails. Se você tivesse um template aqui dentro, e esse template, ao invés de você usar o React, você usar o ERB, né? E você usar o próprio modelo lá, por exemplo, o modelo pessoa.where, e aí você faria a busca no banco de dados daquilo que você precisa dentro do seu próprio template com as tags dinâmicas. Com certeza absoluta, na sua cabeça você ia pensar, nossa, eu faria isso muito mais rápido. Por quê? Porque eu não preciso de uma API nesse momento. O que eu preciso é de um cadastro de pessoa física e mostre essa listagem. Então eu tenho uma área administrativa onde eu faço esse cadastro e eu tenho uma outra área que tem um outro template que vai listar esses dados que estão aqui. Eu não preciso de um framework de front-end nesse momento. Eu não estou construindo uma aplicação separada. O meu sistema ele é monolítico. Para que eu vou perder tempo construindo ou utilizando uma tecnologia com a infraestrutura diferente? Volto a dizer, você tem de 10 a 30 mil reais para gastar no seu projeto. Será que é inteligente você começar a gastar muito dinheiro utilizando as coisas que estão na moda e ainda numa infraestrutura que não deveria ser utilizada alguns frameworks de front-end? Beleza. Agora, quando que você deveria utilizar um framework de front-end como React, Vue ou os outros? Quando a sua infraestrutura ela é separada. Ou seja, vamos lá. Quando você tem algo desse jeito aqui, ó. Você tem algo assim. Primeiramente, você tem o seu servidor. E esse seu servidor aqui é o servidor da área administrativa, tá? E esse servidor, você tem aqui, nele, todos os seus cadastros, tá? E nele também, além dos seus cadastros, você tem todos os seus relatórios. Esse seu sistema administrativo
É nele que você gerencia. É nesse sistema que você cuida dele. Então, esse é o cenário onde você tem todo um sistema, ou às vezes, você pode até ter sistema, e ele não pode ser monolítico, pode ser vários dele, mas assim, você tem um sistema administrativo que você construiu inteiro para que você possa servir e mostrar para você tudo que você precisa, ok? Mas você tem aqui uma outra solução, e nessa outra solução é somente a solução que o cliente vai ver. Ou seja, essa daqui é o front. Ok? É o front do seu sistema. Então, todo o cadastro que você faz aqui, na verdade, todo o cadastro que você faz aqui é visualizado nos relatórios aqui. Então, gente, nesse outro cenário, você tem um outro servidor. Ok? Você tem um servidor para esse e você tem um servidor para esse. Aí esse servidor pode ser um SPA, ou seja, um Single Page Application. Você pode ter aqui um serviço que você vai usar um framework que seja ali de front-end, como eu já falei, né? E aí você vai escolher a sua tecnologia para que através da API ele possa buscar os dados nesse outro servidor. Nesse caso, você tem dois tipos de serviços, dois tipos de sistemas. Um sistema que está num source control diferente, que está em outro local. Esse sistema, o front-end vai trabalhar nele. Esse sistema, os seus back-ends vão trabalhar nele. Então, esses dois sistemas são separados, são distintos. Aqui justifica você utilizar uma tecnologia como React, por exemplo. Porque nesse caso, você está construindo uma infraestrutura inteira que também pode ser utilizado por um aplicativo. Ok? E você pode utilizar essa API que você disponibilizou na área administrativa tanto para esse site quanto para esse aplicativo, utilizando React Native ou utilizando o React Web, né? Ou seja, você poderia fazer assim, ou usando Angular, ou usando qualquer outro tipo, ou até mesmo em jQuery. Você poderia fazer essa aplicação desse jeito. Mas nota que aqui você tem duas aplicações separadas. Não é dentro da mesma aplicação que você colocou um framework de front-end só porque falaram para você que era legal. Ok? Presta atenção nisso, gente. É muito importante. E se você for escolher essa segunda opção, ótimo. Mas saiba que você vai levar mais tempo para construí-la. Porque nesse cenário, você precisa construir toda a sua parte de cadastro, você precisa disponibilizar todas as APIs que você precisa, e depois que você disponibilizou todas as APIs que você precisou, você vai ter que ter ali um framework, ou você vai ter que trabalhar no front-end, construindo o seu sistema com todas as APIs que você disponibilizou. Você leva muito mais tempo de trabalho para construir isso. Um sistema monolítico, não. Vamos supor, volto a dizer, vamos lá que a gente está naquele cenário, que é somente um cadastro de pessoa e uma listagem de pessoa. Ou seja, a gente vai listar as pessoas e mostrar isso na tela. Se eu estou fazendo ali somente essa parte do meu sistema, gente, eu preciso pensar. Faça essa reflexão, você deve que está aí. Você é empresário, você é empreendedor. Faça essa reflexão. Vale a pena, nesse cenário, com pouco recurso que eu tenho, construir um sistema, construir uma API, construir todo o front-end para desenvolver algo mais simples? Será que o que ele precisa não é provar que a tese dele vai funcionar? Pense nisso. Na hora que você estiver construindo uma solução, pense muito no seu cliente, porque é através dele que você vai conseguir ter um trabalho contínuo. É através dele que vocês vão formar um time. É através do seu cliente que você vai ter crescimento. Vocês dois precisam entender que, ou se é você mesmo que está construindo a solução para você, vocês precisam entender a quantidade de recursos que vocês têm para que vocês então possam construir a melhor solução para aquele cenário que vocês têm. Nem sempre aquela solução que você vai criar vai ser a melhor tecnicamente falando. Mas, para aquele cenário, vai ser a que funciona. Por isso, a presença de alguém mais experiente
é extremamente necessário nesse momento que você está criando essa solução. Então, meus amigos, preste atenção e seja responsável com a tecnologia que você vai usar para que você depois possa ter longevidade no projeto que você está criando para você ou para outra pessoa, ok? Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar, para que então o YouTube possa me ajudar a entregar essa mensagem para mais pessoas. Se esse vídeo fez muito sentido para você, compartilha, para que outras pessoas possam refletir. E se você tem alguma dúvida e quer mais conversar sobre esse assunto, debater sobre esse assunto, comente aqui embaixo, para que eu possa criar outros vídeos passando essa mensagem para vocês, ok? Gente, eu já estive nos dois cenários, dentro de empresa e empreendendo, com recursos dos outros e com os meus recursos. Gente, você dentro de uma empresa é uma coisa, você fazendo a sua empresa com o seu dinheiro é outra coisa. Então, preste atenção, quando você está dos dois lados, você consegue enxergar com mais clareza todos esses pontos que eu estou falando, ok? Pode ser que isso não faça sentido para você agora, mas com certeza lá na frente vai fazer sentido. Tudo bem? Meus amigos, espero que você tenha gostado desta aula, desse vídeo, e vou ficar por aqui. Até mais e até as próximas aulas. Tchau, tchau.